With me. Fala, professores, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês e o tema desse vídeo segue a mesma pegada dos vídeos anteriores, que é sobre a descrição dos exercícios. Hoje eu vou falar sobre a cadeira flexora e sobre a mesa flexora, que são exercícios que apresentam características semelhantes, beleza? Então, em relação à característica mecânica desses exercícios, ambos são exercícios uniarticulares, ou seja, somente a articulação do joelho participa dos dois exercícios, tá? Um exercício uniarticular. Em relação aos movimentos articulares que ocorrem também em ambos os exercícios, é a flexão do joelho na fase concêntrica, ou seja, quando o músculo estiver se encurtando, você tem a flexão do joelho. E no momento no qual o músculo está se alongando, a fase excêntrica, ou você tem o retorno à posição inicial, né, ou a extensão do joelho. Isso depende da literatura que você utilize. Mesma coisa durante a mesa flexora. Você tem a flexão do joelho na fase concêntrica do movimento, no momento no qual o músculo está se encurtando, e você tem o retorno à posição inicial, que seria a fase excêntrica do movimento. Em relação aos grupos musculares recrutados durante a execução de ambos os exercícios, são os isquiotibiais, né, compostos aí por 3 grupos musculares. Então você tem os isquiotibiais que realizam a flexão do joelho. Dependendo do posicionamento do pé, você também vai ter ação ali do gastrocnêmio, tá? Também que é um músculo biarticular. Mas o motor primário desse exercício são os isquiotibiais. Em relação aos planos e eixos nos quais ocorrem esse movimento, assim como os outros exercícios que eu fiz anteriormente, é o plano sagital, né, eixo lateral-lateral, que ocorre o movimento de flexão e extensão. Tá? Então, cadeira flexora e mesa flexora, ambos são exercícios uniarticulares, né, no qual você tem movimento aí de flexão do joelho e retorno à posição inicial. Os grupos musculares que são recrutados são os isquiotibiais, como motores primários, ou seja, os principais desse movimento, e os planos e eixos ocorrem aí no plano sagital, eixo lateral. Beleza? Então a gente descreveu aqui mais um exercício de forma simples, mas para a gente pegar, né, bem essa descrição aí dos exercícios. Espero que esse vídeo aí tenha contribuído para vocês. Qualquer sugestão, dúvida, deixe aí nos comentários para ver se eu consigo ajudar mais. Beleza? Um grande abraço aí para todos. With me. Fala, professores, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês e hoje eu vou fazer a descrição da elevação lateral, que é um exercício bastante utilizado nas academias, né, e com o objetivo aí principal desenvolver músculos do ombro. Então, em relação à parte mecânica desse exercício, a elevação lateral é caracterizada como exercício uniarticular, ou seja, somente uma articulação participa desse movimento, que é a articulação glenohumeral. E como só uma articulação participa, conceituado como exercício uniarticular. Em relação aos movimentos articulares desse exercício, nós vamos ter a abdução do ombro durante a fase concêntrica do movimento, e no retorno à posição inicial ou durante a fase excêntrica, nós podemos ter o movimento de adução do ombro, dependendo da literatura que você utilize. Algumas vão descrever como retorno à posição inicial e outras como movimento de adução. Tá? Então, durante a fase concêntrica, a abdução do ombro, momento no qual o músculo está se encurtando, e retorno à posição inicial, a fase excêntrica do movimento. Em relação aos grupos musculares recrutados durante essa ação, a gente vai ter como prioritário aí o músculo deltoide e todos os seus feixes. Tá? Então, o deltoide é o motor primário aí da abdução do ombro. Em relação aos planos e eixos de movimento, o movimento de abdução vai ocorrer dentro do plano frontal, eixo antero-posterior. Tá? Então, só para a gente repetir, para a gente dar uma reforçada, elevação lateral, um exercício uniarticular, ou seja, somente uma articulação participa desse movimento. Movimentos articulares, a abdução na fase concêntrica, retorno à posição inicial ou adução na fase excêntrica. Grupos musculares recrutados,
basicamente é o deltoide, um potente abdutor do ombro, né? E todos os seus feixes. Planos e eixos que ocorrem esse movimento: plano frontal, eixo antero-posterior. Beleza? Então a gente fez uma breve descrição da elevação lateral. Como eu disse, pode ser realizada com cabos, né, halteres, e todos eles terão essas mesmas características. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida, sugestão, deixa nos comentários que eu tento atender vocês. Grande abraço aí para todos. With me. Fala, professores, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês e agora a gente vai fazer a descrição do exercício elevação frontal, que é um exercício bastante utilizado aí nas academias e que a gente pode realizar com diferentes recursos: halteres, barras, cabos, enfim. A gente tem várias formas de realizar a elevação frontal. Em relação à característica mecânica desse exercício, é um exercício caracterizado como exercício uniarticular, ou seja, somente a articulação do ombro participa dessa ação. Em consequência, a gente tem menos grupos musculares atuando, porém a gente consegue isolar determinado grupo muscular. Em relação aos movimentos articulares desse exercício, a gente vai ter a flexão do ombro na fase concêntrica do movimento e durante o retorno à posição inicial, a gente tem a fase excêntrica do movimento. Tá? Então, flexão do ombro, fase concêntrica, retorno à posição inicial, fase excêntrica do movimento. Os grupos musculares recrutados durante a flexão do ombro, basicamente a gente vai ter o deltoide, com ênfase nos seus feixes anteriores, e o peitoral maior, principalmente os feixes claviculares, também vai auxiliar na flexão do ombro. Planos e eixos de movimento: plano sagital, eixo látero-lateral. Tá? Então, para a gente fazer uma revisão rápida aqui, elevação frontal é um exercício uniarticular, no qual somente a articulação do ombro participa desse movimento. Movimentos articulares: flexão do ombro na fase concêntrica e retorno à posição inicial, fase excêntrica do movimento. Grupos musculares recrutados: deltoide, principalmente com ênfase ali nas suas fibras anteriores, peitoral maior, ênfase nas fibras claviculares. Planos e eixos: plano sagital, eixo látero-lateral. Beleza? Então a gente fez uma breve descrição aí do exercício elevação frontal, que é um exercício bastante utilizado nas academias. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida, sugestão, deixa aí nos comentários que eu tento ajudar vocês. Beleza? Grande abraço aí para todos. With me. Fala, professores, tudo bem? Hoje a gente vai gravar aqui mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai fazer a descrição do crucifixo reto com halter, tá? É um exercício muito utilizado também nas academias e que você pode utilizar outros recursos, outras ferramentas para realizar esse exercício, como por exemplo também pode ser realizado com os cabos, tá? Na polia. Então hoje a descrição vai ser sobre o crucifixo reto com halteres. Então, em relação à parte mecânica desse exercício, né, é um exercício caracterizado como um exercício uniarticular, ou seja, somente a articulação do ombro participa desse movimento. Dessa forma, a gente vai ter grupos musculares mais isolados durante a execução desse exercício. Em relação ao movimento articular do crucifixo reto, a gente vai ter na fase concêntrica um movimento de adução horizontal, ou seja, a fase na qual o músculo está encurtando, a gente vai ter um movimento de adução horizontal. E a fase excêntrica, a gente vai ter o retorno à posição inicial. Tá? Então, fase concêntrica, a adução horizontal, e fase excêntrica, o retorno à posição inicial. Em relação aos grupos musculares recrutados durante a execução do crucifixo reto, a gente tem como motor primário, né, o peitoral maior e todos os seus feixes, assim como também o deltoide anterior vai participar desse movimento. O plano e o eixo nos quais ocorre esse movimento, o movimento de adução horizontal, ele vai ocorrer dentro do plano transverso, eixo longitudinal. Tá? Então, para a gente refrisar, crucifixo reto com halter
tá? É um exercício uniarticular, ou seja, somente a articulação do ombro participa dessa ação, isolando dessa forma ali basicamente o deltóide anterior e o peitoral maior, tá? Movimentos articulares, adução horizontal na fase concêntrica, grupos musculares recrutados, peitoral maior, deltoide e o peitoral, todos os seus feixes, tá? E o plano e eixo nos quais ocorre esse movimento é o plano transversal, eixo longitudinal, tá? Só para a gente esclarecer mais uma coisinha também, por exemplo, uma das diferenças, por exemplo, em relação ao crucifixo reto realizado com o halter e com a polia, por exemplo, com o cabo, seria a diferença no torque, tá? Que, por exemplo, como o peso livre ele é dependente da força da gravidade, o torque que você vai ter, que será realizado com o halter, ele vai diferir de quando a gente faz com a polia, porque a tensão do cabo ele vai oferecer torques diferentes em momentos ali, ângulos específicos, tá? Então, uma das diferenças, por exemplo, de realizar com o halter e no cabo, por exemplo, seria em relação a essa parte do torque. As características do exercício são as mesmas, uniarticular, o movimento articular é o mesmo, grupos musculares recrutados são os mesmos e os planos e eixos também são iguais. Então, o que vai variar, por exemplo, entre um halter e um cabo, seria em relação ao torque e ao estímulo que esse grupo muscular receberia. With me. Fala, professores, tudo bem? Hoje eu vou aqui gravar mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou descrever sobre o glúteo realizado, né, com a caneleira no solo. E aí existe uma discussão se é caracterizado como um exercício em 3 apoios ou 4 apoios. Mas, enfim, essa discussão é a menor que nós temos, tá? Então, você vai encontrar profissionais chamando de glúteo, né, 3 apoios, porque, teoricamente, quando você está realizando, você está ali somente em 3 apoios, e outros profissionais descreverão como glúteo 4 apoios e a nomenclatura do exercício será essa, beleza? Então, a gente vai fazer uma descrição sobre esse exercício. Ele tem algumas variações, né? Esse aqui é realizado com o joelho em extensão, tá? Então, é o glúteo lá com o joelho com maior braço de resistência nessa questão, tá? Então, em relação à sua parte mecânica, é considerado um exercício uniarticular, ou seja, somente a articulação do quadril vai participar desse movimento, tá? Dessa forma, isolando mais a região do glúteo. Os movimentos articulares que ocorrem durante a execução desse movimento, durante a fase concêntrica, né, o momento ali no qual a perna está subindo, o seu membro inferior está subindo, você tem a extensão do quadril. Então, durante a fase concêntrica do movimento, você tem a extensão do quadril. E durante a fase excêntrica, né, você tem o retorno à posição inicial, tá? Momento no qual o músculo está se alongando. Grupos musculares recrutados é um exercício uniarticular, tá? Então, o glúteo máximo ele é um potente extensor do quadril, tá? Os isquiotibiais, eles também assessoram durante esse movimento, ele também é um extensor do quadril. Então, você tem o glúteo máximo e os isquiotibiais ali como músculos que podem estender o quadril. Mas o músculo que deveria estar assumindo maior ação seria o glúteo máximo, tá? Planos e eixos, né, o movimento aí de extensão que vai rodar dentro do plano sagital, eixo látero-lateral, tá? Então, extensão do quadril, tá? Em relação a essa discussão, pode ser considerado um exercício em 3 ou 4 apoios, dependendo da nomenclatura aí que o professor utilizar, tá? É um exercício uniarticular, ou seja, somente a articulação do quadril participa desse movimento, isolando determinados grupos musculares. Movimento de extensão do quadril na fase concêntrica e retorno à posição inicial na fase excêntrica do movimento. Prioridade, tá, do glúteo máximo. Esse seria o músculo que deveria estar realizando a ação com maior, né, ativação. Isquiotibiais também realizam a extensão do quadril, então eles também vão ser ativados durante a ação desse exercício. E é um movimento que roda dentro do plano sagital, eixo látero-lateral, tá? Então a gente fez uma pequena descrição aqui do exercício glúteo com caneleiras, muito realizados também nas academias, tá? Um exercício aí que muitas mulheres gostam de fazer.
E espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que tenha sido aí um bom conteúdo, tá? E que tenha contribuído aí mais para a atuação de vocês. Grande abraço para todos e qualquer sugestão deixe aí nos comentários. With me. Fala, professores, tudo bem? Hoje eu vou aqui gravar mais um vídeo para vocês e hoje eu vou fazer a descrição de mais um exercício, tá? Hoje a gente vai falar sobre a puxada pela frente, um exercício aí muito utilizado nas academias também e um exercício teoricamente bastante importante, tá? Então, em relação à característica mecânica da puxada pela frente, é caracterizado como um exercício multiarticular, ou seja, várias articulações participam desse movimento. A gente tem algumas articulações importantes, como por exemplo a articulação escápulo-torácica, muitas vezes uma articulação esquecida aí durante esse movimento, tá? Porém uma articulação funcional extremamente importante. A gente tem a articulação glenohumeral e a gente tem a articulação do cotovelo. Tá? Então são três articulações importantes que participam desse movimento: a articulação escápulo-torácica, a articulação glenohumeral e a articulação do cotovelo. Em relação aos movimentos articulares que ocorrem durante a puxada pela frente, na fase concêntrica, ou seja, quando a gente está puxando a barra, momento no qual os músculos estão se encurtando, a gente vai ter uma retração da escápula associada com uma rotação inferior e uma depressão também da escápula. Então você vai ter uma rotação inferior da escápula torácica, uma retração e depressão dessa escápula. Na articulação glenohumeral, na fase concêntrica, você vai ter uma adução da articulação glenohumeral. E na articulação do cotovelo, flexão do cotovelo. Todos esses movimentos ocorrem na fase concêntrica do movimento. Em relação à fase excêntrica, o momento no qual os músculos estão se alongando, né, você vai ter os movimentos articulares opostos. Então você vai ter a fase concêntrica no momento da puxada e o retorno à posição inicial, que seria a fase excêntrica do movimento. Em relação aos grupos musculares recrutados durante a puxada pela frente, serão vários grupos musculares, porque é um exercício multiarticular. Então você vai ter latíssimo do dorso, você vai ter o trapézio, né, tanto inferior ali quanto medial, você vai ter os romboides, você vai ter os bíceps, os flexores do cotovelo, enfim, vários grupos musculares são recrutados durante a ação desse movimento, porque é um exercício multiarticular. Então os músculos que participarem, por exemplo, do movimento da escápula serão ativados, os músculos que participarem do movimento da glenohumeral serão ativados, e os músculos que participarem do movimento da articulação do cotovelo serão ativados. Então a gente tem vários grupos musculares recrutados durante a puxada pela frente. Em relação aos planos e eixos, né, desse exercício, durante a puxada você vai ter uma ação no plano frontal decorrente da adução ali do ombro, que vai ocorrer no plano frontal, eixo antero-posterior. Tá? Então só para a gente fazer um resumão, característica mecânica, um exercício multiarticular. Os movimentos articulares na fase concêntrica, né, você vai ter ali na escápula torácica uma retração, rotação inferior e depressão também dessa escápula. Glenohumeral, movimento de adução, né, e na articulação do cotovelo, flexão do cotovelo. Isso tudo na fase concêntrica do movimento. E você vai ter os movimentos articulares opostos na fase excêntrica do movimento. Músculos recrutados, vários, como eu disse, todos que participarem da movimentação da escápula torácica, da glenohumeral e do cotovelo serão ativados. E o movimento que ocorre aí no plano frontal, eixo antero-posterior. Em relação às variações da puxada pela frente ou puxada por trás, eu fiz um vídeo sobre essa questão, então eu não vou descrever. Né, tem um vídeo bem bacana aí descrevendo as diferenças entre puxada pela frente e puxada por trás, né, os possíveis riscos de uma puxada por trás, enfim. Então hoje não foi o objetivo descrever sobre as variações e apenas descrever, né, algumas questões relacionadas com a puxada pela frente. Tá? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se tiver alguma dúvida, sugestão, deixe aí nos comentários para ver se eu consigo ajudar mais vocês. Beleza? Grande abraço aí para todos. With me.
Fala, professores, tudo bem? Hoje eu vou aqui gravar mais um vídeo para vocês e mais uma vez na pegada aí de descrever a característica dos exercícios. Hoje eu selecionei para a gente falar sobre o leg press, tá? Um exercício também muito utilizado aí nas academias, e a gente vai começar descrevendo sobre a característica mecânica desse exercício. O leg press é um exercício multiarticular, ou seja, várias articulações participam desse movimento, como por exemplo o quadril, o joelho e a articulação do tornozelo. Ou seja, basicamente aí 3 grandes articulações participam desse exercício, né, caracterizando como um exercício multiarticular. Os movimentos articulares que ocorrem serão em 3 articulações. Então você tem a flexão e a extensão do quadril, você tem a flexão e a extensão do joelho, e você tem a dorsiflexão e a flexão plantar do tornozelo. Então você tem 3 articulações que participam desse movimento, né? A articulação do quadril, joelho e tornozelo, movimento de flexão e extensão do quadril, flexão e extensão do joelho e dorsiflexão e flexão plantar do tornozelo. Os grupos musculares que serão recrutados durante a ação do leg press são vários músculos decorrentes de mais articulações participantes desse movimento. Então você tem glúteo máximo, isquiotibial, quadríceps, gastrocnêmio, né? Vários grupos musculares participam desse exercício, ou seja, todo exercício multiarticular, né, vai ter mais articulações participando, em consequência mais músculos serão recrutados durante a sua ação. Os movimentos, né, eles vão ocorrer no plano sagital, flexão e extensão, ou seja, movimentos de flexão e extensão ocorrem dentro do plano sagital, eixo látero-lateral. Tá? Então, para a gente fazer um resumão aqui, leg press 45, um exercício multiarticular, articulação quadril, joelho e tornozelo, movimentos articulares de flexão e extensão do quadril, flexão e extensão do joelho, dorsiflexão e flexão plantar do tornozelo. Os grupos musculares que são recrutados, vários, glúteo máximo, isquiotibiais, quadríceps, gastrocnêmio, enfim, vários grupos musculares participam desse exercício. E os movimentos ocorrem dentro do plano sagital, eixo látero-lateral. Tá? Só para a gente completar, fase concêntrica, quando você empurra a plataforma, você tem as extensões, a fase concêntrica, o retorno à posição inicial, você tem a fase excêntrica, ou a flexão aí dos segmentos. Tá? Então, quando você estiver estendendo, você vai ter a fase concêntrica, o retorno à posição inicial, a fase excêntrica, momento no qual os músculos estão se alongando. Tá? Espero que esse vídeo aí tenha contribuído para vocês também. A gente fez aqui uma breve descrição sobre o exercício leg press 45, um exercício muito utilizado nas academias e um exercício também muito interessante para a gente utilizar aí com os nossos alunos. Tá? Qualquer dúvida, sugestão, né, que vocês tiverem, deixe aí nos comentários que eu tento ajudar vocês. Grande abraço aí para todos. With me. Fala, professores, tudo bem? Hoje eu vou aqui gravar mais um vídeo para vocês. E hoje o contexto é o mesmo do vídeo anterior, no qual eu descrevi a importância da gente conseguir descrever sobre os exercícios, sobre as suas características mecânicas, anatômicas, enfim. Toda essa questão, como eu disse, ela facilita na otimização da sessão e também na otimização da sua programação semanal, porque você consegue distribuir melhor os exercícios durante a semana. Tá? Então a gente vai seguir o mesmo contexto, só que eu vou mudar o exercício, a gente vai passar aqui para o rosca bíceps. Tá? Então quando a gente fala sobre o rosca bíceps, por exemplo, em relação à sua característica mecânica, assim como eu descrevi da cadeira extensora, também é um exercício uniarticular, ou seja, somente uma articulação ela participa desse movimento. E aí eu disse para vocês que sempre que um exercício for uniarticular, menos grupos musculares participam dessa ação, participam desse exercício. Tá? Então a rosca bíceps é um exercício uniarticular. Os grupos musculares recrutados durante a execução do rosca bíceps são os flexores do cotovelo, ou seja, todo músculo que tiver como função flexionar o cotovelo está sendo acionado, como o bíceps braquial, braquioradial, o braquial,
né? Então todos esses flexores eles estão sendo exigidos durante a ação. Os movimentos articulares que ocorrem durante a execução desse exercício é o movimento de flexão do cotovelo, na qual ocorre a fase concêntrica do movimento, ou seja, o músculo está se encurtando, e na fase de retorno, né, à posição inicial, a gente tem a extensão do cotovelo, e aí o músculo está se alongando. Tá? Então os movimentos articulares são a flexão e a extensão do cotovelo, ou flexão e o retorno à posição inicial. E o plano e eixo que ocorre esse movimento do rosca bíceps é no plano sagital, eixo látero-lateral. Tá? Então, rosca bíceps, um exercício uniarticular, no qual participa somente uma articulação. Os grupos musculares recrutados são os flexores do cotovelo, bíceps braquial, braquial e braquiorradial. Os movimentos articulares são os movimentos de flexão e extensão, ou flexão e retorno à posição inicial. E esses movimentos ocorrem no plano sagital, eixo látero-lateral. Tá? Não vou entrar em discussão sobre tipo de pegada, supinada, pronada ou neutro. Eu tenho um vídeo sobre essa questão também, depois procure aí para saber quais são as diferenças. Tá? Então hoje o vídeo foi somente para descrever mesmo sobre essas questões mecânicas do rosca bíceps. Beleza? Pode ser realizado aí de diferentes formas, com barra, com halter, né? Barras e anilhas, na polia, enfim, a gente tem várias opções. Tudo bem? Depois deixe nos comentários aí se vocês gostaram desse conteúdo, do formato desse vídeo, beleza? Espero que tenha sido útil aí para vocês esse vídeo. Um grande abraço para todos. With me. Fala, professores, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês. E hoje a gente vai fazer a descrição do crossover realizado na polia média. Tá? Antes da gente começar a descrição, é importante frisar que dependendo da altura da polia, você pode ter diferentes características mecânicas, tá? Como, por exemplo, modificar o movimento articular. Então, a descrição de hoje ela vai ser específica para o crossover realizado na polia média. Beleza? Então, quando a gente começa a descrever o crossover, primeiro que a gente deve saber que é um exercício uniarticular, ou seja, nesse movimento somente a articulação do ombro estará em ação, o cotovelo vai estar ali levemente flexionado e nessa questão aqui somente a articulação do ombro vai participar desse movimento, caracterizando como um exercício uniarticular. Os movimentos articulares que ocorrem durante a realização do crossover, nesse caso da polia média, é o movimento de adução horizontal. Tá? Os grupos musculares que serão recrutados durante a ação do crossover, tá? Nesse posicionamento, você tem uma ação muito forte do peitoral maior e também entra o deltoide anterior. Tá? Em relação aos planos e eixos de movimento, a adução horizontal, nesse caso, vai ocorrer dentro do plano transversal e o eixo longitudinal. Então, a gente vai ter um exercício que é caracterizado como um exercício uniarticular, ou seja, você tem aí o isolamento do peitoral do deltoide anterior, com músculos aí principais motores. Tá? Os movimentos articulares serão um movimento de adução horizontal. Os músculos que participarão dessa ação como prioridade, tá? Peitoral maior, deltoide anterior, e os planos e eixos nos quais vão ocorrer esse movimento é no plano transversal e eixo longitudinal. Tá? Então eu reforço que essa característica é específica da polia média, tá? Quando você posiciona a polia ali na metade do cross, porque dependendo da altura, se vai ser a polia alta ou polia baixa, o movimento articular vai ser diferente, em consequência também os grupos musculares, os planos e eixos, eles modificam. Beleza? Então espero que esse vídeo aí tenha contribuído para vocês. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários que eu tento responder para vocês. Grande abraço aí. With me. Fala, professores, tudo bem? Hoje eu vou descrever aqui mais um exercício para vocês em relação às características, né, dos tipos de exercício.
E hoje eu vou falar sobre o tríceps pulley, né, realizado na polia alta. Não vou falar sobre a diferença, tá, de pegada, diferença de posicionamento, porque eu tenho outro vídeo que fala sobre isso também, específico sobre essas variações do exercício do tríceps, depois de uma procurada aí pelos vídeos aí, tá? Então hoje a gente vai fazer a descrição aqui do tríceps pulley, né, realizado aí com a barrinha reta na polia alta. O tríceps pulley é um exercício uniarticular, né, somente a articulação do cotovelo participa desse exercício e por isso é um exercício uniarticular. Se a gente tem um exercício uniarticular, menos grupos participam dessa ação, tá? Os movimentos articulares que ocorrem durante a ação do tríceps pulley, você tem a extensão do cotovelo na fase concêntrica. Então essa fase, quando estiver estendendo, é a fase concêntrica, momento no qual o músculo está se encurtando, e você tem um retorno à posição inicial, que seria a fase excêntrica, né, que seria o movimento aí de flexão do cotovelo. Então você tem a extensão durante a fase concêntrica, momento no qual você está estendendo o seu cotovelo, e na fase excêntrica você tem um retorno à posição inicial ou à flexão do cotovelo. Os grupos musculares recrutados durante esse exercício, né, basicamente são os músculos que compõem o tríceps, né? Tríceps braquial, cabeça lateral, cabeça medial e cabeça longa, porque é um movimento aí teoricamente isolado, né? Então, assim, como motor primário da extensão do cotovelo, entra os músculos aí que compõem, né, ou os ventres que compõem o tríceps, né, porque o músculo, de uma forma geral, seria o tríceps braquial, né, formado por essas três cabeças, tá bom? Os planos e eixos, né, no qual ocorre esse movimento é o plano sagital, o eixo látero-lateral, beleza? O movimento de flexão e extensão ocorre no plano sagital. Então, só para a gente reforçar, tríceps pulley, um exercício uniarticular, né, movimentos articulares de extensão na fase concêntrica e flexão na fase excêntrica, ou retorno à posição inicial. Os músculos, né, que a gente tem o objetivo de ativar durante a ação desse exercício, o tríceps braquial, aí composto por três cabeças, lateral, medial e cabeça longa. Os planos e eixos que ocorrem nesse movimento, plano sagital, eixo látero-lateral. Hoje a gente fez a descrição aí do tríceps pulley. Então, reforço que tem outro vídeo falando sobre a variação de pegada, variação de posicionamento do ombro, que são coisas importantes também da gente estar atento e ciente sobre esse exercício, tá? E qualquer dúvida aí que tiverem, deixa no comentário, qualquer sugestão, enfim, o que eu puder ajudar e conseguir ajudar, tentarei ajudar. Um grande abraço aí para todos. Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês. E hoje eu trouxe mais uma vez o tema de cinesiologia e biomecânica da musculação. Eu trouxe mais um exercício aí para a gente fazer uma análise, tá? Então o exercício de hoje é a remada unilateral com halteres, e que a gente pode também encontrar como remada apoiada unilateral com halteres, que basicamente é esse exercício aqui da foto. Então a gente vai falar sobre os movimentos articulares desse exercício, fases do movimento, músculos recrutados durante a execução da remada, planos e eixos de movimento, e alguns erros comuns que ocorrem durante a execução desse exercício. Então, em relação aos movimentos articulares, basicamente a gente vai ter movimento da escápula torácica, da articulação glenohumeral e da articulação do cotovelo. Na fase concêntrica, a gente vai ter um movimento de retração da escápula, ou seja, a escápula vai se aproximar medialmente, a escápula vai se aproximar da coluna vertebral. A gente vai ter uma extensão da articulação glenohumeral na fase concêntrica, e a gente vai ter uma flexão da articulação do cotovelo na fase concêntrica. Então, durante a fase concêntrica do movimento, a gente vai ter uma retração da escápula, extensão da articulação glenohumeral e flexão da articulação do cotovelo. A fase excêntrica serão os movimentos opostos, né, da fase concêntrica, ou a gente vai caracterizar como retorno à posição inicial. Então, durante a fase concêntrica, o halter ele vai estar se aproximando do seu tronco, e na fase excêntrica, o halter vai estar se afastando do seu tronco. Então, a gente vai ter a fase ascendente, que é a fase concêntrica, e a fase descendente, que é a fase excêntrica do movimento. Faz os movimentos que eu falei para vocês já também, em relação à fase concêntrica e excêntrica. Músculos recrutados, vai ser específico para cada
a articulação. Então, por exemplo, na fase concêntrica, que você está fazendo a retração da escápula, você vai ter ativação muito grande de romboide maior e menor, trapézio medial e trapézio inferior para auxiliar nessa retração da escápula. Extensão da articulação glenohumeral. A gente vai ter uma ação muito forte do redondo, maior e menor, e do latíssimo no dorso, que são grandes extensores da articulação glenohumeral. E na articulação do cotovelo, os flexores, né, da articulação do cotovelo, braquial, braquiorradial e o bíceps braquial. São aí potentes flexores do cotovelo. Então esses são os principais músculos recrutados durante a ação da remada. Planos e eixos de movimento, basicamente esses movimentos que eu descrevi para vocês vai ocorrer dentro do plano sagital, tá? Eixo lateral. E alguns erros comuns que a gente tem durante a execução da remada, muitas vezes é falta de estabilização do tronco, ou seja, quando a pessoa vai realizar o movimento articular, quando ela vai fazer a fase concêntrica, ela faz uma rotação do tronco, ou seja, diminuindo a eficiência de determinados grupos musculares, que seriam prioridade nesse exercício. Outro erro comum que eu vejo, às vezes é a pessoa realizar a remada com o tronco muito inclinado, também, de certa forma, diminuindo a eficiência de músculos importantes, decorrente da importância da força da gravidade, né? Então, quanto mais paralelo o corpo tiver ao solo, melhor, decorrente da ação da força da gravidade aí, num vetor mais vertical. E essa questão é importante. E outro erro importante também durante a execução da remada é a falta de uso, né, com prioridade da articulação escápulo-torácica e da articulação glenohumeral. Muitas vezes a pessoa ela transfere muito mais força para a articulação do cotovelo, iniciando o movimento com grande potência, né, através da flexão do cotovelo e tirando a ênfase da escápula torácica de retração e a extensão do ombro, a extensão da glenohumeral. Tá? Então o movimento ele tem que ter prioridade na articulação escápula torácica e na articulação glenohumeral, porque, né, o nosso objetivo com esse exercício é ativar romboides, latíssimo no dorso, os músculos aí dorsais, e não prioritariamente a flexão do cotovelo através dos flexores do cotovelo. Tá? Então, erros comuns, a falta de estabilização, né, do tronco. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo com o tronco muito inclinado, o que de certa forma também tira a ênfase dos músculos que nós temos prioridade para ativar. E muitas vezes também a pessoa ela transfere muita força para a articulação do cotovelo, que não seria o ideal. Tá? Então, utilizar bastante a escápula torácica e a articulação glenohumeral. Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês e mais uma vez eu trouxe o tema de cinesiologia e biomecânica da musculação, e nesse vídeo a gente vai fazer análise de mais um exercício. Hoje a gente vai fazer análise do exercício flexão plantar em pé, que pode ser realizado de diferentes formas, né? Uma delas é a utilização de máquinas específicas para esse exercício. Eu tenho outro vídeo que eu gravei para vocês diferenciando, por exemplo, a flexão plantar em pé da flexão plantar sentado, porque existem algumas diferenças em relação à característica de cada exercício e ativação muscular. E essa diferença ela é decorrente da origem, né, do gastrocnêmio e do sólio, porque o gastrocnêmio ele cruza a articulação, então ele participa da flexão do joelho e ele também participa da flexão plantar do tornozelo. E o sólio, basicamente, ele participa somente da flexão plantar do tornozelo. Então, apesar deles terem a mesma inserção distal, né, que é o tendão do calcâneo, eles têm origens diferentes e isso pode fazer diferença na ativação muscular. Então, depois, quem quiser saber a diferença entre o exercício em pé ou o exercício sentado, eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. Tá? Nesse vídeo aqui, basicamente, a gente vai caracterizar o exercício. Então, a gente vai falar dos movimentos articulares, fases do movimento, músculos recrutados e plano e eixo do movimento da flexão plantar. Então, os movimentos articulares é o movimento de flexão plantar durante a fase concêntrica do movimento. Então, é o momento no qual o músculo está se encurtando, fase ascendente, fase concêntrica, flexão plantar do tornozelo. Fase excêntrica seria a dorsiflexão ou o retorno à posição inicial, que é a fase descendente do movimento. Então, quando você estiver subindo a fase ascendente, você tem uma flexão plantar, no momento no qual o músculo está se encurtando,
E na fase da descida ou fase descendente, você tem a dorsiflexão, o retorno à posição inicial, momento no qual o tríceps sural está se alongando. Fases do movimento, acabei de dizer, né, que é a fase concêntrica, que é a fase da subida, fase ascendente e fase excêntrica, fase descendente. Os músculos recrutados, ambos os músculos serão recrutados durante essa ação. Tanto o gastrocnêmio quanto o sóleo terão ação no movimento da flexão plantar. E esse movimento ele vai ocorrer dentro do plano sagital, eixo látero-lateral. Tá? Então a gente fez a descrição da flexão plantar em pé, realizado aí na máquina, por exemplo. Tá? A gente caracterizou os movimentos articulares, faces do movimento, os músculos que são recrutados durante essa ação e o plano e eixo de movimento. E como eu disse, quem depois quiser saber a diferença em relação ao exercício em pé e sentado, eu tenho um vídeo específico sobre essa questão. Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês e hoje eu trouxe mais uma vez o tema de cinesiologia e biomecânica da musculação e eu trouxe mais um exercício aí para a gente fazer a análise. E hoje a gente vai fazer a análise aí do crucifixo reto com halteres, que é um exercício que é bastante utilizado nas academias. Tá? Então a gente vai falar sobre os movimentos articulares, fases do movimento, músculos que são recrutados durante a execução do crucifixo reto, planos e eixos de movimentos e alguns erros que são comuns durante a execução do crucifixo reto. Em relação aos movimentos articulares, a gente vai ter um movimento de adução horizontal na fase concêntrica do movimento, ou seja, quando você está contraindo o músculo, né, quando ele está se encurtando na fase concêntrica, você vai ter o movimento de adução horizontal. E na fase excêntrica do movimento, ou retorno à posição inicial, você vai ter, né, o movimento oposto, que seria o movimento de abdução horizontal, ou retorno à posição inicial, como algumas literaturas descrevem. Então a fase ascendente é a fase concêntrica, movimento de adução horizontal, e a fase descendente é a fase de retorno à posição inicial ou movimento de abdução horizontal. E aí vai depender da literatura que você consulte. Tá? Então, como eu disse, as fases de movimentos, fase concêntrica e fase excêntrica, fase ascendente e fase descendente. Os músculos recrutados, a gente vai ter uma grande ação aí do peitoral maior, né, que vai ser o motor, teoricamente o motor primário aí dessa ação de adução horizontal. Vai ter muita ação também de deltoide anterior. E por esse exercício ser um exercício uniarticular, né, você vai teoricamente ter um isolamento maior desses grupos musculares. Tá? Comparando, por exemplo, com o supino, que é multiarticular, você também teria a ação do tríceps braquial para a extensão do cotovelo. Então, esse exercício crucifixo reto, por ser um exercício uniarticular, ele vai ter um bom isolamento desses grupos musculares, tá? Peitoral maior e deltoide anterior. Planos e eixos de movimento, basicamente, esse movimento de adução horizontal ele vai ocorrer dentro do plano transversal. Tá? Então, eixo longitudinal aí. Então, plano transversal, eixo longitudinal. E alguns erros comuns que eu vejo durante a execução do crucifixo reto, às vezes é o uso de carga excessivo, tá? E muitas vezes esse uso de carga excessivo faz com que a pessoa ela flexione muito o cotovelo. Então, ao invés de realizar, às vezes, um crucifixo, né, com braço de resistência maior, muitas vezes ela usa uma carga maior e diminui o braço de resistência, né, diminuindo aí o torque, teoricamente o torque do exercício, tá? Porque ela vai diminuir o braço de resistência. Então, muitas vezes é melhor usar uma carga um pouco menor e fazer com braço de resistência maior do que utilizar a carga grande, né, e fazer essa flexão do cotovelo para diminuir esse braço de resistência. Então, esse teoricamente é um dos erros aí que eu costumo ver, é o uso de carga excessivo durante esse exercício e muitas vezes por ser um exercício uniarticular, né, que a gente consegue teoricamente um braço de resistência grande, muitas vezes é melhor utilizar uma carga um pouco menor e explorar mais o movimento. Tá? Então a gente falou sobre os movimentos articulares, né, adução horizontal na fase concêntrica, fase excêntrica, o retorno à posição inicial, os músculos recrutados, basicamente aí, peitoral maior e deltoide anterior, dois grupos musculares que participam bastante desse movimento, planos e eixos, plano transversal, eixo longitudinal, e erro comum,
o que eu vejo muitas vezes as pessoas utilizando uma carga muito alta e flexionando demais o cotovelo, diminuindo dessa forma o braço de resistência.